Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um bolo aqui bem legal, um bolo no formato de... Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um bolo bem legal para vocês, que é um bolo em formato de lata, né? No caso aqui vai ser o tema de cerveja, né? Mas é como se fosse uma lata lá, onde cervejas estão no gelo, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui essa decoração e já aproveitando e pedindo para você se inscrever se você não é inscrito, já deixar o seu like, o seu comentário, a sua dúvida, tá? Fala para mim se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso conteúdo, seja membro do canal, né? A gente tem um botãozinho aí, seja membro, é você participar do clube de membros, onde eu vou estar ali passando outras informações para vocês, mais dicas e também a possibilidade de a gente conversar instantaneamente aí, para a gente tirar dúvidas de vocês instantaneamente, né? Então, seja membro do canal, você vai estar ajudando o canal a trazer mais conteúdo, né? Porque talvez pode parecer fácil, mas não é. A gente tem que estar sempre buscando aí técnicas diferentes, vídeos legais para enriquecer o seu conhecimento. Então, dá essa forcinha pro canal aí, seja um membro por apenas R$ 4,99 ao mês, tá bom? Então, vamos começar o nosso vídeo. É uma aula ao vivo, né? Então, uma aula bem compridinha, que eu vou estar passando para vocês todos esses detalhes. É um bolo um pouquinho mais enjoadinho, um bolo onde eu vou usar uma cor escura, então tem técnica aí, eu já falei aqui no canal, mas vou mostrar aqui com mais detalhes para vocês, que é uma técnica de a gente escurecer esse bolo com uma cor mais escura, que no caso é o vermelho, né? Porque a cerveja utilizada aqui vai ser a Brahma. Então eu vou começar o bolo aqui, e se você tiver alguma dúvida, já deixa aí no comentário, que assim que eu acabar aqui, que eu postar esse vídeo, eu já te respondo, tá bom? Então vamos lá. Esse bolo meu aqui é um bolo de 3,5 kg, tá? É uma forma que dá mais ou menos cerca de 22 centímetros de diâmetro, tá bom? Então a gente vai agora tirar aqui. Eu preenchi esse bolo aí nessa forma, utilizando esses saquinhos aqui de hortifruti, né? Que a gente vai no mercado e você põe o legumes dentro do saquinho. Ele é bem firme, né? Ele é rígido e ele facilita muito na hora de desenformar o bolo, ó. E como eu já disse aqui em vários vídeos, né, que é importante que seja um saquinho que seja bem firme, para que na hora que você venha retirar ele daqui, não venha rasgar, né, tirar o bolo daqui, não venha rasgar. Porque vamos supor que meu bolo seja bem firme, que eu deixei no congelador, que eu precisei deixar, a hora que eu for tirar aqui, pode ser que esse saquinho aqui venha rasgar. Então eu preciso, né, que seja um saquinho bem firme, tá? No caso, esse bolo aqui não tem esse problema, porque é um bolo que eu não precisei colocar no congelador. Estou ajeitando aqui o bolo, é importante que você ajeite. Se quiser, pega aí 2 dedinhos ou a quantidade que você quiser, só para você ter uma noção. Se toda a parte do bolo, né, você faz assim, ó. Se toda a lateral do bolo aqui tá igual, né? Claro que não é perfeito, mas o melhor que a gente puder fazer, fica melhor o bolo centralizado, né? Tiramos aqui. A forma é muito simples, ó, muito fácil. Esse saquinho perfeito, não aconselho de jeito nenhum você utilizar plástico filme, outro tipo de plástico que seja mais fininho, porque isso pode rasgar e pode trazer problemas, né, na hora que você for tirar o bolo da forma. Dica muito legal que eu dei, né, que eu vou lançar um vídeo aí como você rechear o seu bolo, é que é o seguinte, para rechear o bolo, com muito cuidado, porque senão esse saquinho pode ficar dentro do bolo, né, entre a massa e o recheio. Na hora que você for puxar, pode ficar com um pedacinho lá dentro. Então tem esse vídeo, assista aí, acho que eu não lancei ele ainda nesse tempo ainda, mas, ou talvez já vou ter lançado, né, quando lançar esse, mas assiste lá como rechear um bolo, tá? Eu vou estar ensinando essa dica bem legal lá. Gente, esse bolo vai ser, no caso, um bolo vermelho. Então, eu vou adiantar, deixa eu jogar essa migalhinha fora. Eu vou adiantar aqui, fazendo meu chantilly, no caso aqui tá branco, utilizando o vermelho, porém, vai ser um vermelho mais claro, né? No caso, quase que um rosinha aqui, para fazer a parte principal, né? Peço desculpa a vocês, porque eu tive uma crise de alergia aqui na loja, né? Tava simplesmente aqui, cocei o olho, do nada o meu olho começou a coçar muito e a inchar, né? Então vocês podem ver, ó, tá um pouquinho inchado ainda, mas aí atacou minha rinite, enfim, aí por isso que eu tô com um pouquinho fanha, mas é crise de alergia, mas é aquela coisa, a gente trabalha por conta, não tem muito papo, né? A gente tem que pegar e fazer, independente de qual seja a situação, a gente precisa terminar a encomenda. Claro que tem situações que não tem como, mas algumas a gente consegue passar por cima aí, e aí você trabalhar por conta, né? Eu brinco com meu esposo, a gente não aceita testado aqui, nem de um nem de outro. Tem que trabalhar, seja como for. Mas para a glória de Deus, né? O Senhor tem nos sustentado sempre aí, então, para a glória de Deus, nunca precisamos, né, de esforços atestados, né? Mas então, gente, aqui, ó, o meu chantilly é um pouquinho poroso, então eu vou mostrar para vocês aqui que eu utilizo leite, que eu falo aqui no vídeo, né, nos vídeos.
Por que eu gosto de utilizar o leite? Ó, gente, não é marca, eu utilizo qualquer marca, tá? E sem frescura com potinha, é na embalagem mesmo, pra mostrar pra você que é leite. E por que eu utilizo, não tem marca? Porque, gente, é tudo mesmo. A intenção aqui é só amolecer um pouco meu chantilly, dar uma textura pra ele, bonita, né, lisinha. Mas no caso aqui, eu não preciso fazer uma textura muito lisinha, né, texturizar ele muito, porque no caso aqui eu preciso um pouquinho de estrutura, um pouquinho mais firme. Por quê? Porque a lata que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Fazer isso, ó. Então, ou seja, não é essa quantidade, claro. Mas eu preciso ter um pouquinho de estrutura, não pode ser um chantilly muito mole, porque senão ele pode escorrer, isso não é legal. Vou colocar aqui no caso o vermelho da Arcole, como eu já disse aqui, marca não vai diferenciar muito. Assim, claro, no tom diferencia, mas aqui nós não estamos buscando tons, né? Assim, não tem muita intenção nisso. Então, qualquer vermelho que você tiver aí, resolve. Coloquei aqui um pouquinho, tá? Coloquei aqui um pouquinho de vermelho, né? No caso, vermelho, só para, né, tirar o branco, né? Para depois a gente vai fazer uma sobrecor aqui, para que o vermelho de fato fique vermelhão mesmo, né? A lata aqui venha ficar vermelhona. Então, ó, só misturei só para dar uma corzinha, para que a gente... Agora, uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você é o seguinte: você precisa deixar seu cliente alerta de que esse tipo de bolo, que você vai esculpir uma forma nesse bolo, ele exige um pouquinho mais de chantilly para dar essa forma. Bolos em formato de barril, em formato de bola, né, redondos, bolos que você precisa fazer algum detalhe, isso vai muito chantilly, não tem jeito. Então, um cliente que não gosta de chantilly, nem aconselho fazer bolos esculpidos dessa forma, tá? Deixa eu colocar para cá. Então, a nossa querida e famosinha pré-camada, né, que eu sempre digo aqui que é extremamente importante você fazer, e independente de qual seja a decoração que você for fazer, ó, a gente passa em todo o bolo. É de extrema necessidade isso aqui, tá? Eu não tive nenhum tipo de informação quando eu comecei, então foi meio que descobri isso aqui meio que na prática, né, no erro mesmo, errando. Então tô passando para vocês aí, ó, para vocês não cometerem os erros que eu cometi, e foram muitos, de bolhas no bolo, né? Então a pré-camada ela evita isso aí. E o principal aqui da pré-camada não é só a lateral em si, mas é a junção entre o bolo e a bandeja. Porque se não for bem tampadinho, vai ficar ar ali, e a probabilidade de ter uma bolha é muito grande. Claro que toda a lateral do bolo é importante, mas essa junção do bolo com a bandeja é essencial. Tampa tudo, até você não ver mais nenhum tipo de buraquinho. Seria bem retinho. Então, ok. E aqui agora a gente vai colocar o nosso chantilly, né, na manga de confeitar. Não vou mexer na parte de cima, porque a parte de cima eu vou fazer outra cor, tá? Vou colocar tipo uma espuminha branca, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui, eu queria ter tido tempo de ter feito gelo comestível, né? O gelo para colocar em cima do bolo, mas infelizmente não deu tempo, mas eu vou fazer um vídeo aqui ensinando vocês a fazer gelo para vocês colocarem esse tipo de bolo. É bem legal, tá? E não deu tempo para fazer, infelizmente, foi um bolinho um pouco mais em cima, então não deu tempo de fazer, porque exige um tempinho, né, de um dia pro outro aí, a gente utiliza gelatina, então precisa endurecer um pouquinho, então dá pra fazer em cima da hora, tá? Aqui, a manga de confeitar, como eu já disse aqui, essa manga de confeitar não é descartável, tá? Você não quer descartar a sua manga assim que você usa, usei uma vez descartar, não. Porque pensa bem, você usa um potinho aí que você comprou. Você vai usar uma vez só e vai jogar fora? Não, você vai lavar. O plástico tem essa possibilidade de você colocar a buchinha com água e sabão e você lavar, sem problema nenhum. Claro que vai chegar um tempo que ela não vai utilizar mais, talvez você use ele umas 3, 4 vezes, ela vai rasgar, né, ela vai furar, tudo bem. Mas usar uma vez só e jogar fora e dizer que é descartável, por favor, né, o planeta não agradece, né? Então não é descartável, pode reutilizar, tá? Só lavar bem direitinho, lava por dentro com a buchinha, lava bem direitinho, tá? E aqui eu cortei aqui minha manga de confeitar, ó, porque eu não vou utilizar bico de confeitar, eu vou utilizar só a manga. Mas se você tiver um bico vermelho, como eu já utilizava aqui antes, você pode utilizar o bico vermelho. Vamos abrir a nossa manga aqui. Como eu disse pra vocês, o chantilly tá um pouquinho mais firme,
Não texturizei tanto ele, que a minha intenção aqui é de fato deixar ele um pouquinho mais firme mesmo, tá? Bolos esculpidos eu sempre gosto de fazer a primeira camada um pouco um pouco mais firme, para evitar, né, qualquer tipo de outro problema que talvez a gente venha escorrer, colocar mais mole, porque como ele já está fazendo esculpido, provavelmente a gente precisa fazer umas formas que, se o chantilly não estiver firme, vai cair, né, vai escorrer. Então, o chantilly aqui na hora de confeitar, vou utilizar a nossa espátulazinha querida, pra gente colocar aqui, pra gente empurrar esse chantilly para a ponta do saco de confeitar. Ah, Diana, eu preciso disso? Precisa, porque você imagina, tem um monte de chantilly que você vai fazer assim, ó, aí o chantilly vazar aqui fora. Ah, não, tem coisa que parece bobeira, parece perda de tempo, mas que facilita seu serviço, não fazendo sujeira, evitando, né, sendo um pouco mais fácil aí no seu dia a dia, tá? Vou tirar o bolo pra cá, pra você poder usar ele. Então, a gente vai fazer normalmente aqui, primeiramente, eu vou fazer normalmente a camada principal, né? Lembre-se sempre de encostar o chantilly com pressão no seu bolo, tá? Nunca faça levinho a passada do chantilly, porque pode ficar ar entre o bolo e o chantilly. Então, a gente precisa ter que apertar mesmo, ó. E a gente vai todo o bolo, depois eu vou explicar como que a gente vai fazer esse formato de lata. Então, ó, primeiro eu faço normalmente, depois que eu vou fazer esse formato. Eu tenho um bolo aqui que fala assim, que mostra muito sobre essa questão ai, gente, esqueci de fazer o bolo esculpido, que é o bolo do Yoda. Se você quiser voltar aí no canal, um bolo muito legal, né, que eu acho que vale muito a pena você fazer, se você tiver um pouquinho mais de prática. E também lá eu mostro as dicas, né? Mas o bolo do Yoda simplesmente é a parte de cima do bolo, né? O bolo normal embaixo, a parte de cima do bolo é uma bola, né? Uma bola redonda, eu acho que é bola redonda, mas uma bola, né, que faz o rosto dele, que tem um rostinho redondinho. Então, ou seja, usei muito chantilly, não teve jeito. Porque para fazer esculpir esse tipo de personagem, esse tipo de bolo, exige muito chantilly. Igual nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês quanto eu vou utilizando. Então, esse bolo de Yoda, depois que você acabar esse vídeo, você vai lá ver, muito legal, foi muito show. Mas é um bolo que vai bastante chantilly. Eu preciso esculpir a cabeça do Yoda lá, então foi muito chantilly. E diga-se de passagem, um bolo muito legal. Vale a pena você assistir, se você quiser fazer na sua casa aí pro seu cliente. Te garanto que o seu cliente vai amar. Então, gente, chegamos até aqui na parte de cima. Não vou passar na parte de cima, tá? Como eu disse pra vocês. Agora a gente vai esculpir essa lata. Provavelmente irei precisar de mais chantilly, porque eu tô sem pouco. Então, vou pegar só um instantinho. Pronto. Então, já peguei aqui meu chantilly. Faltou. Também tingi, né? Ui! Aí, ó. Também tingi com o vermelho também, mas não precisa ser cor igual, não. Porque como a gente vai passar outra cor, a camada em cima, né? Então a gente precisa se preocupar muito com essa cor. Então agora eu já, como eu falei pra vocês, não texturizei demais o chantilly. Vou mostrar pra vocês, tipo assim, como é que ele tá, ó. Tá vendo, ó? Um pouquinho mais, não tá poroso, mas tá mais firme, ó. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, é um bolo estruturado, é um bolo esculpido, então precisa de um pouquinho mais de estrutura. Vou colocar aqui na minha mão de confeitar. Esse bolo, gente, essa técnica de bolos escuros, né? E a cor escura, essa técnica é maravilhosa, né? Porque outra coisa também, quando o bolo é esculpido, se é um bolo muito escuro, no caso esse aqui, por ser um bolo vermelho, eu vou utilizar, se eu não tivesse essa técnica, né? Eu iria utilizar muito corante, consequentemente o meu chantilly ficaria mole. Consequentemente, não tem jeito. Então, ou seja, como é que eu faço um bolo esculpido com, né, um chantilly mole? É quase impossível, né? Então agora pra gente fazer o formato Ih, gente, do balde de cerveja. Enfim, vamos colocar um balde aí. É assim, né? O formato é mais fino embaixo e vai engrossando em cima. Então eu preciso colocar um pouco mais de chantilly na parte de cima, tá? Então, vou colocar aqui na parte de cima. Não é muito exatamente no lugar exato, não, tá, gente? É só a parte de cima, né? Como se tivesse uma outra camada em cima. E vou descendo, ó. Só que eu não vou até lá embaixo, tá?
Vamos colocar aqui. Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês que vai um pouco mais chantilly, talvez eu precisar até de colocar mais aqui. Mas por que eu tô indo devagar? Eu tô indo devagar pra não ter que tingir muito isso aqui. Depois vão precisar dele e ter que descartar, né? Se eu tiver outro bolo que eu consiga reaproveitar, como eu já disse aqui em vídeos aqui, a gente pode reaproveitar. Porém, eu aconselho no máximo uns 3 dias na geladeira, lógico, né? Bem fechadinho, embalado. Então, para não ficar sobrando demais, eu não vou ficar, né? Ó, fiz 3, né? 3, vamos colocar assim, 3 camadinhas do, né? Então, agora a gente vai pegar a nossa querida espátula. E como a gente costuma, eita, tá fugindo as palavras aqui. A espátular nosso bolo com a espátula reta, dessa vez não vai ser tão reta, vai ser meio que inclinadinha assim para eu dar esse movimento. Então, ou seja, normal é assim, então eu vou dar essa inclinada aqui, ó, para que eu possa dar esse movimento. Claro que a espátula não é assim inclinada, tá bom? Então, ó, tá vendo como é que ela tá inclinadinha? Aí o bolo já vai dando movimento, ó. Formato, né, no caso. Então, ó, tá vendo que ele fez assim, tá vendo? Essa é a nossa intenção. Só que aqui, ó, eu vou precisar passar mais chantilly, porque, infelizmente, essa parte é um pouco mais grossa, tá? A gente passa um pouco mais. Como eu disse pra vocês, como esse bolo vai um pouco mais de chantilly, a parte que mais vai chantilly nesse modelo aqui é a parte de cima. Ela é a parte superior, né? A borda superior aqui. No caso, gente, eu vou vendo se eu vou tirar daqui a pouco eu vou tirar essa borda aqui, mas não vai ser agora, e vou encaixando aqui onde faltou chantilly aqui embaixo, ó, por exemplo. Mas a espátula, para fazer esse modelo de bolo, ela precisa estar inclinada, tá? Senão não vai dar o efeito. Então, por exemplo, bolos de barril que eu ensino aqui. Você precisa ter uma espátula e vende, tá? Essas espátulas aí para você fazer bolo de barril. Só que eu ensino aqui a fazer com algo muito barato, que é isopor, né? Porque nem sempre a gente tem aí um bolo de barril e aquela espátula vai usar só pro bolo de barril. E às vezes é mais fácil pagar 15, 20 reais na espátula, vai usar às vezes uma vez. Né? Então, assim, eu faço algumas espátulas aí com isopor, aqueles disquinhos de isopor, que ajuda muito, fica muito legal. E assim, Diana, mas você faz mais vezes. Talvez, ó, vou falar que hoje, sim, quantas vezes que eu já fiz bolo de barril? Umas 3 vezes, eu acho, umas 3, 4 vezes. Então, assim, talvez pra mim seria ideal comprar espátula, mas como é muito pouco que faz, eu ainda acho pouco pra comprar uma espátula pra fazer. E, ou seja, eu tenho 7 anos aí, né, de caminhada e por 3, 4 vezes um bolo, então eu não acho que vale a pena. Acho que vale a pena você investir em espátulas que são mais neutras, né? Que você consegue fazer para qualquer tipo de modelo de bolo. Então aqui, gente, eu vou tirar aqui um pouquinho, ó, vou jogando para dentro. Mas eu não vou fundar, tá? É só aqui na altura do bolo. Se você fundar demais, não vai ficar aqui, né? Então, é só na altura do bolo aqui, ó. Tem lugares que não deu, porque não estava muito alta aqui, né? A intenção aqui é fazer aqui. Então aqui, vou agora preencher onde faltou aqui, no caso esse ladinho aqui. E esse tipo de bolo de modelagem assim, gente, exige paciência, tá? Você tem que modelar com calma. Passou o chantilly para preencher, a gente passa a outra espátula em cima, para ajudar na hora que a outra espátula lisa vier, não sair arrancando o chantilly, né? Então isso é muito importante. Espátula aqui e vamos novamente. Gente, espátula segurando firme, tá? Porque se não segurar firme, ela vai escapar da sua mão, não vai ficar no coração legal. Então, firmeza na mão aí para segurar a espátula. Tá vendo que ele tá ficando assim, né? Vocês perceberam? Essa é a minha intenção, é exatamente isso. Não vou me preocupar tanto com alisar isso aqui, por quê? Porque como vai vir a outra pré-camada em cima, não preciso ficar alisando isso aqui com tanta perfeição. A outra sim, né? A outra camada que vai vir fininha, uma camada de vermelho bem fininha, eu preciso caprichar, né? Que aí ela vai ficar aparente, né? É a parte que vai ficar aparente. Então,
Só vou dar mais uma preenchida aqui. E é o que eu falo pra vocês, o bolo para alisar, a gente, independente de qual seja a decoração, exige paciência, exige calma, porque senão você vai fazer de qualquer maneira. E por isso que eu falo, você que tá começando, não tem muita noção aí de tempo, né, para decorar o seu bolo, marca o seu cliente, você tira aí pelo menos umas 2 horas e meia, mais ou menos, para você decorar um bolo. E nunca marque, por exemplo, o cliente vai pegar aqui 9 horas, aí 8 horas, 7h30, eu vou pegar fazer o bolo. Né? Pode parecer bobeira, mas a hora voa, ainda mais quando você tem alguma dificuldade, né? Quando você percebe que você tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer, aí que a hora voa mesmo. Então, aconselho sempre você a fazer o seu bolo com um pouquinho mais de antecedência para evitar esse tipo de problema, né? É muito chato o cliente vir buscar e não está pronto, né? Então, não é legal não. Então, ó, vou tirar aqui de novo. Como eu falei para vocês, não estou preocupada com a quina aqui, uma quina perfeitinha, porque, como eu disse para vocês, eu irei vir com a outra camada, então não tem por que me preocupar com essa quina. Então, ó, restinho que sobrou na mão de confeitar, volto no bolzinho. Porque, gente, essa cor aqui, no caso, como é um vermelho, eu vou utilizar como qualquer outra cor que você for fazer a cor principal e depois colocar uma outra camada em cima. A que sobrar aqui você pode utilizar porque ela é uma base, né? Nós vamos reutilizar esse restinho aí de chantilly. Deixa eu ajeitar aqui. Isso a gente vai deixando em cima da bancada. As escolas estão desorganizadas, né? A gente tem que se manter organizadas, tá? E organizados, né? Temos confeiteiros também. Então, ó, vou pegar esse restinho aqui e vou colocar mais chantilly aqui. Só vou dar uma ajeitada aqui na bandeja, tirar esse excesso aqui da parte de baixo. Não precisa se preocupar agora com essa quina aqui, tá? Essa quina aqui, já se preocupar depois. Então, tirei só o excesso. Fazer aquela famosa pontinha, né? Vem tirar o excesso aqui. Mas é só por questão mesmo de facilitar na hora que eu for passar outra cor aqui, pra não me atrapalhar. Então, estou tirando aqui o excesso. E agora a gente vai tingir o vermelho mesmo, né? Vermelho com força, né? Bastante corante. Então, o que a gente faz para que o bolo não fique amargo? A gente põe, né? A gente vai fazer uma pré-camada aqui em cima, uma sobreposição de cor, né? E essa sobreposição de cor vai ser fininha, vai ser uma coisa bem fininha. Por quê? Porque eu não quero fazer uma camada grossa, eu não preciso fazer outra camada grossa. Essa aqui já deu o efeito. Então, agora eu venho com uma camadinha fininha e mole. O chantilly tem que estar mole. É essa a palavra, tá? Não é mais ou menos, é mole. Então, vou fazer uma camadinha bem fininha de vermelho vivo, só que molinho. Então, eu vou pegar meu chantilly, vou pegar uma espadinha de chantilly, porque acabou aqui. Por isso que eu falo pra vocês que esse tipo de bolo gasta chantilly. Vou pegar mais um pouquinho de chantilly. Agora, não vai ser uma quantidade muito grande. Vou mostrar pra vocês. Agora, essa questão de quantidade, vai depender muito do tamanho do seu bolo. Então, isso aí vai ser como você ficar. Quando você tiver mais prática, aí você vai ter noção de quantidade de chantilly que cada bolo utiliza, tá? Mas também no olho. Não tem como. Igual eu também aqui é no olho. Pode ser que eu precise fazer mais, pode ser que se desperdice, né? Infelizmente. Então, essas coisas a gente vai com o tempo acostumando, mas não é certeiro não, tá bom? Vou pegar um bocadinho de chantilly aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, aqui deixa eu passar meu bolo cadinho aqui pra não ter acidentes, né? É um perigo ter acidente. Nós vamos tingir o restinho. Eu vou utilizar aqui, gente, no caso, como eu já falei aqui no vídeo de coloração de chantilly, dá uma olhadinha lá, fala a respeito das cores. Eu vou utilizar aqui o amarelo, o laranja, só para dar mais uma cor viva a esse vermelho, tá? É um vermelho muito bom esse da Arcolo, só que eu gosto dele um pouco mais vivo, então eu vou fazer ele um pouco de laranja, um pouco de amarelo. É só para dar um pouco mais de vida a esse vermelho, tá? Se eu for utilizar só esse aqui, eu vou utilizar muito corante, mais do que necessário, para ficar vermelhão. Então esse aqui, essas duas cores ajudam, né, a chegar mais rápido a cor aí. E aquela questão, gente, por que vai ser fininha a camada? Porque, infelizmente, pela quantidade de corante que nós vamos utilizar aqui, ele vai ficar com a probabilidade de ficar com gosto amargo e chantilly. Então, como a gente faz uma camadinha bem fininha aqui, é praticamente imperceptível na hora que o pessoal partir aqui, a quantidade maior de chantilly vai ser essa clarinha e não a vermelha escura, tá bom?
Então, primeiro, antes da gente colocar o leite, a gente põe primeiro os corantes, tá? Apesar que esse modelinho aqui, esse tipo de chantilly que eu vou utilizar, é bastante vermelho. Essa parte aqui, esse chantilly aqui, eu preciso fazer com que ele fique mole mesmo. Eu não posso colocar ele ali firme, senão ele vai atrapalhar a minha decoração, tá? Ele vai fazer o que arranque e não é a intenção. Eu preciso que ele fique lisinho para ficar fácil de alisar. E além disso, dele ficar molinho, gente, fica com aspecto, o bolo fica lisinho, fica lindo. Eu acho essa sobreposição de cor, eu acho perfeita, porque o bolo fica lisinho, sabe? Aquela aspecto lisinho. Então, como eu falei pra vocês, esse aqui é mais firme, mas não tá poroso, esse aqui é mais firme. Eu texturizei um pouco menos, mas não é legal você deixar poroso, porque na partir fica frio, né? Chantilly poroso. Então, vou colocar um pouquinho mais de vermelho. E não dá pra ter muito dó não, tá, gente? Corante, nessa situação aqui, não dá pra ter muito dó não, porque a gente utiliza mesmo corante com força. Ó, ficando vermelhão. E aqui, gente, uma coisa legal que vocês podem utilizar também, porque deixa eu pegar aqui um leite condensado, porque como a gente vai utilizar muito corante, aqui eu aconselho você colocar um pouquinho de... Vou pegar minha tesoura aqui, gente, que eu esqueci. Esqueço tudo. Até que eu tô chegando. Então, assim, eu aconselho você colocar um pouquinho de leite condensado, porque vai ajudar também a evitar que o gosto desse chantilly fique muito amargo, né? Então a gente põe um pouquinho, é uma quantidade boa, para ajudar a textura desse chantilly, pra ele ficar mole também. Aí nesse caso aqui, só por causa desse caso aqui, da quantidade de corante que eu coloquei, da quantidade, aí sim eu aconselho você utilizar o leite condensado, porque é uma quantidade pequena que eu utilizei aqui, né? Agora, toda vez que você for texturizar um chantilly, você utilizar o leite condensado, eu acho caro. Então, ó, põe um pouquinho de leite também. Eu vou mostrar pra vocês qual a textura que eu quero. Porque acaba ficando muito caro, gente. Fica caro. Então, o ideal é que você utilize isso nesses casos, assim, de cores muito escuras, porque ajuda, né? Ajuda a dar um saborzinho, né? Tira o risco de uma suposta camargo, né? Claro, como eu falei pra vocês, é uma camadinha muito fininha, mas pra evitar, a gente faz isso. É só nessa situação que eu utilizo o leite condensado aqui, né? Porque, e além de eu acho que ele perde a textura muito rápido, então, para esse caso aqui, ele é muito bom. Ó, vou mostrar pra vocês, olha que vermelho bonito. Na câmera vai ser um pouco laranja, mas é vermelho, tá? Aí você pode colocar, se eu quiser aqui, eu posso acrescentar um pouquinho mais de corante. Mas se você quiser parar, aí fica a questão do tom do vermelho já é com vocês, tá? Aí depende do que você quer, qual a sua intenção. Então, ó, mexendo aqui bastante, para misturar bastante as cores que eu coloquei aqui. Vou mostrar aqui a textura para vocês, né? O vermelho. Ó, a textura, tá vendo? Ó, vou mostrar, ó. Tá mole, tá vendo? Dá picos, tá vendo? Se ele dá pico, ele tá mole. Então, assim, é uma coisa boa pra eu mostrar uma técnica legal pra vocês verem, ó. Então, assim, tá mole. Não é também água, tá, gente? Não é aquele negócio assim, né? Pura água. Não é isso. Mas é molinho. Eu preciso que ele esteja molinho. Então, só mais uma mexidinha aqui. E agora a gente vai aplicar no bolo. Como que a gente aplica? Você pode colocar numa manga de confeitar, se você quiser. Eu acho besteira, assim. Mas aí é seu critério, tá? Essa parte aí, eu sempre falo que é o que fica mais fácil pra você, não pra mim. O que eu faço aqui é bom pra mim, né? Mas o que eu tô ensinando pra vocês é que você se adapte aí, conforme for bom pra você. O que nós vamos fazer? Vou tirar essa espátula aqui, que ela vai me atrapalhar. Nós vamos passar esse chantilly aqui na lateral. Como tá um pouquinho mais mole, então é normal que caia um pouquinho na bandeja, tá? Não tem problema. Ó, e é devagarzinho, sem passar com força. É só passar só pra depositar em cima, depois a gente tira o excesso, tá? Não tenta tirar o excesso agora, não. Porque pode te atrapalhar, tá bom? Então, ó,
passar por todo o bolo. Mãozinhas de fada, para você não arrancar o chantilly de baixo, né? Uma coisa legal que você pode fazer também, antes de fazer isso aqui que eu tô fazendo pra vocês aqui rápido assim, porque pra não ficar mais comprida a aula, né? Mas assim, você pode colocar na geladeira também. Você põe esse bolo aqui na geladeira, deixa lá uns 30 minutinhos, aí depois você vem e faz essa camadinha aqui. Se você tá começando agora, isso vai te ajudar. Por quê? Porque o chantilly vai estar um pouco mais firme, então é provável que te atrapalhe menos aí. Você precisa, né? Você não precisa, no caso aqui eu ponho muito pouquinha força pra não arrancar chantilly de baixo, pra não atrapalhar, tá? Mas se você tá começando, eu aconselho você fazer isso. Porque aí você não corre riscos, né, do chantilly de baixo vir saindo quando você já passa na espátula. E como eu falei pra vocês, é mãozinha de fada. Mas essa mãozinha de fada é com o tempo, né? Ó, passei em toda a superfície do bolo. Ah, mas com os pedacinhos, não tem problema. Cada vez que eu passar a espátula, esses pedacinhos vão sumir. E se não sumir, a gente acrescenta o chantilly. Deixa eu só limpar a minha espátula aqui. Esse aqui é o chantilly. Vou falar pra vocês, como eu já falei pra vocês, eu gosto muito de papel, né? Porque o papel... Ah, Diana, mas aí o cliente não agradece. Mas também se você for utilizar o tecido, você não tem que lavar, né? Então, assim, o papel é mais higiênico, né? E eu utilizo aqui também o Perflex, como eu falo aqui nos vídeos, mas acaba que o papel é um pouco mais fácil, né? E mais higiênico. Então, vamos lá. A espátula vai continuar no mesmo formato que eu fiz anteriormente, tá? Tem que ficar inclinado dessa forma aqui, assim, ó. E não assim, tá? Senão eu vou estragar minha decoração. Tem que ser igualzinho que eu digo assim, na mesma, né? É a mesma ideia aí, a espátula, tá bom? Então a gente vai passar agora com muita delicadeza, gente. Você vai encostar a espátula só a ponto de alisar o bolo. Não pode arrancar, tá? Então nunca é assim, ó, reta. E sempre inclinadinho, tá bom? Então, firmeza na mão. E não se preocupe, se por um acaso ficar um ladinho sem, a gente preenche, ó. Sai um pouquinho mais de chantilly, ó. Sai um pouquinho mais, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Sai um pouquinho mais porque ele está mole, tá? E outra dica muito legal sobre o chantilly mole é o seguinte. Você vê que seu chantilly perdeu estrutura na hora que você tava texturizando, não use, tá? Já tive casos aqui que eu tingi meu chantilly, né? E tô mexendo ele, tô, né? Misturando ali. E eu percebi, ó, a gente vai passar aqui em cima, ó, só porque não chegou a tampar aqui em cima. Eu percebi que ele ficou mole. Já teve caso aqui que eu de teimosa fui lá e usei eles mesmo e tive que retirar do bolo, porque ele começou a escorrer, né? Então, assim, gente, de coração, você vê que não tá legal, é melhor perder. Porque uma coisa é você ter que perder o chantilly do que o bolo inteiro, né? O cliente chegando, você tem que perder o bolo inteiro. Então, gente, ó, passei já onde faltava, na mesma situação, e ó, vou alisar novamente. Firmeza na mão, ó. Os 4 dedos aqui e um aqui. Um aqui, tá vendo? Que aí eu tenho firmeza na minha espátula. Então, assim, eu falo pra vocês de coração, se vê que não ficou legal o chantilly, usa não. Tem coisa que é melhor a gente não abusar, né? Ó, tá lisinho, gente, olha que liso bonito. Eu falo pra vocês, essa técnica, além do bolo ficar vermelhinho, né, e sem risco de... Gente, é muito fininho, aqui tem meio milímetro de camada, é muito fininho, tá? Então, assim, o risco é pequeno demais. Se a pessoa passar o dedo só no vermelho e lamber, aí pode ser que ela sinta alguma coisa. Mas não quer dizer também que ele ficou amargo, que a gente colocou leite condensado, então ajuda. Mas a quantidade de corante que a gente precisa colocar, isso interfere bastante aí nessa questão da cor, do sabor, tá? Então aqui, como eu falei pra vocês, não me preocupo com a parte de cima, então vou só alinhar aqui a quina, tá? Então, ó. Posso limpar aqui em cima do bolo mesmo. Vou tirar aqui para não sujar a parte de baixo do vermelho. Essa aqui não vai ficar aparente. Tô tirando o excesso em cima do bolo mesmo, tá? Já estou limpando aqui para quando eu fizer a quina, esse sujinho não voltar pro bolo aqui e atrapalhar a decoração. Então a quina, a gente precisa ter esse cuidado pra gente não perder, né? A decoração aqui, o trabalho que deu de
realizar, então é importante que você faça isso. E como aqui tem uma cor diferente, né, aqui tem um rosa mais claro, se eu não fizer essa limpeza da espátula, vai vir um rosa mais claro aqui, vai ficar feio aqui. Então, ó, fiz uma vez só, limpo. Jogo pra dentro, tirando o excesso aqui pra sujamento do papel, né? Ok. Então, ó, todo lisinho, tem a parte de trás, né? Que eu sempre falo pra vocês não precisam escolher a parte de trás e a parte da frente. Então, aqui vou tirar agora o excesso que dá na porta de baixo com o meu papelzinho. Vou tirar o excesso do papel, gente, porque acontece, o vermelho suja muito. Então, para evitar que meu paninho fique muito sujo, a gente faz isso aí. Então, gente, ó, a intenção aqui foi essa, gente, né? A gente fez um bolo esculpido, né, em formato de balde. Ou seja, eu não precisei cortar o bolo, porque tem algumas pessoas que fazem isso, né? Elas querem fazer um bolo esculpido, elas cortam o bolo. Às vezes precisa. Dependendo de qual seja a decoração, precisa você cortar o bolo. Mas, se você puder fazer sem cortar, o ideal é que você faça sem cortar. Porque quando você corta o bolo, você mexe na estrutura dele. Independente de como você corta, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse que cortar esse bolo aqui para fazer esse formato. Eu ia tirar da parte de baixo, da base dele. Eu estaria tirando massa e recheio da base. Então, ou seja, a base ficaria mais fina que a parte de cima. Então, é incoerente isso porque, automaticamente, uma base mais fina que a parte de cima, a probabilidade é, sim, de quebrar ou algo assim. Então, é importante que você tenha essa consciência de que talvez alguns bolos você tenha que cortar, mas boa parte, ideal é que você não corte, que você não mexa na estrutura do seu bolo. Bolo de pasta americana é que se utiliza muito essa questão, né, de você cortar o bolo. Mas aí o que acontece? O bolo de pasta americana é um bolo mais firme, é um bolo que precisa de uma massa mais estruturada, o pessoal utiliza muita massa amanteigada. Então, assim, tudo isso você tem que pensar. Se algum cliente uma vez chegar para você e falar assim, faz um bolo assim, tá, peraí, eu vou fazer, mas primeiro eu vou estudar, tá? Vou estudar, vou avaliar se é possível fazer e eu te dou um retorno. Porque o cliente, ele tem sonhos, né? Aí eu quero um bolo assim assado. Aí você fala assim, ah, não, eu faço. Aí chega na hora, você não faz tudo direitinho, na hora não dá pra fazer, ou não fica tão legal assim. Então é importante que você tenha essa consciência de que você precisa sempre estudar o bolo que você vai fazer. Porque é um bolo comum, né? Um bolo, a estrutura comum. Mas quando é um bolo esculpido, você precisa estudar esse bolo e ver o que seria melhor para você fazer, né? Como você deve fazer sem comprometer a estrutura desse bolo. Então, gente, ó, é isso aqui, né? O balde, né? O balde da cerveja. Eu vou fazer agora um detalhe aqui, que vai ser como se fosse uma borda, né? Uma borda e uma alça, tá? E eu vou fazer isso cinza, então eu vou tingir um pouquinho do corante, do chantilly branco, um pouquinho de preto, vou mostrar pra vocês pra fazer o cinza, tá? Só não tive que pegar agora mais chantilly. Vamos lá pra gente continuar. Então eu peguei um pouquinho de chantilly branco aqui, tá? Eu vou botar um pouquinho de preto, gente, é muito pouquinho, porque eu quero só um cinza, tá? Eu não quero preto. Botei umas 2 gotinhas só aqui. Vamos mexer pra gente ver o que vai dar. Porque tem algumas cores aí, algumas marcas, né, que são mais pigmentadas, né? Então a gente não pode exagerar no corante, senão vai ficar preto. Eu quero que fique cinza. Então, ó. Vou colocar um pouquinho de leite, porque eu quero texturizar. Quero que fique um pouquinho mais mole, mas também, na verdade, não é a palavra mole. Quero que fique um pouco mais macio o chantilly, mas não mole, quando escorrer. Porque eu vou fazer uma alcinha, 2 alcinhas e a borda, né? Dessa lata, suposta lata. Então, ó. Vendo o cinza, tá vendo? Talvez fique um pouquinho mais claro pra vocês aí, porque a câmera não ajuda. Um pouquinho mais de corante também, eu achei que ficou muito claro. Leite. Gente, às vezes eu tento fazer uma aula um pouquinho mais curta, né? Às vezes não dá, porque já tá, ó, 40 minutos já. Mas é porque é detalhado, né? Não é um bolo detalhado, então é um bolinho simples. Então acaba que toma tempo mesmo. Então, ó.
Ok, né? A cor tá perfeita. Perfeita. Vamos pegar aqui. Eu peguei aqui um bico perlê, gente. Estou usando o mesmo saco que eu utilizei. Só raspei ele pra quê? Porque é uma cor um pouco mais escura, né? Tava aqui o rosinha claro. Então, depois que eu utilizar mais uma vez de confeitar, mais uma pra lavar, né? Então, isso é uma dica legal. Estou utilizando aqui um bico perlê pra fazer a alcinha. Vamos lá. Fazer a alcinha aqui. Dica muito importante quando você for utilizar bico de confeitar. Tire o ar da manga de confeitar. Você precisa tirar esse ar, tá? Porque senão isso vai te atrapalhar. Então, ó. Pra descer o chantilly. E com a nossa espátulazinha, a gente vai chegar o chantilly pra frente e voltar ele pra trás. Fazer isso 2 vezes, porque isso ajuda a eliminar as bolhas de ar, né? Então, ó, a gente volta ele pra trás, meio que espalhando ele na manga de confeitar, ó. Tá vendo? Meio que espalhando e voltando ele. E aí você... Existe a possibilidade de criar aqui ainda? Existe, mas é bem menor, tá? Então, eu gosto de fazer dessa forma. Vou botar minha mesinha aqui. Porque tira bastante o ar. Então, ajuda bastante. Então, vamos lá agora. Vamos ver onde está a frente do meu bolo. Aqui as costas. Aqui. Aqui. E... aqui, tá legal. Então, gente, eu tenho aqui, ó, o topperzinho que eu fiz, né, pra colocar na frente do bolo. Então, eu vou colocar aqui uma vez pra quê? Pra eu ter noção da onde vai a minha alça, tá? Eu já vou colocar aqui, vou só fincar, depois eu posso tirar depois. Pra ter noção e não fazer torta, né? Então, ó. A minha alcinha, eu vou começar daqui de cima, eu vou fazer uma volta, tá? Você pode fazer o seguinte, uma coisa muito legal também aqui, ó. Pode pegar, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, peguei um funilzinho aqui, ó, só pra mostrar pra vocês fazer essa voltinha. Eu faço igual pros 2 lados. A gente põe metade do funil assim, ó. Ela vai marcar exatamente onde eu quero que vá a minha alcinha. Ó, pra vocês verem aqui, ó, marquinha. Então aqui, 4 dedos. 4 dedos pra cá também. É só para facilitar a nossa vida aí, não ficar torto, né? Pra você seguir uma linha. Então, ó, começa aqui de cima porque eu quero tampar essa emenda dessa alça. Depois a gente vai marcar, olha só. Tá vendo? A gente faz aqui agora no outro lado. Perfeito. E aqui, gente, eu vou só passar aqui, ó. Porque eu vou vir com a outra partezinha, né? A outra acabamento aqui em cima. Então eu preciso tampar essa emenda. Pra de fato parecer que a alça tá saindo de dentro ali da emenda aqui. Aqui em cima não tá muito bonito o bolo, né? Porque a gente não acabou ainda. Agora eu vou trocar, gente, o bico perlê, tá? Então eu preciso tirar esse aqui. Porque eu quero que ali em cima fique um pouco mais grosso, tá? Então eu vou utilizar esse aqui, ó. Né? Um pouco mais grosso. Tira esse. Utilizo o mesmo saco, já que é a mesma cor. Não tem sentido botar outro. Só trocar os bicos. E fazemos o mesmo procedimento. Raspa aqui para tirar. O ideal aqui, gente, que você faça de uma vez só essa borda para não ter emenda. Mas se no caso a chantilly acabar, igual por exemplo aqui, eu não sei se vai dar exatamente para fazer toda a volta do bolo. Se não der, não tem problema. Você faz de novo, faz uma outra coisa aqui mais chantilly e emenda ali, tenta consertar a emenda com um pouquinho com uma colherzinha, arrumando ali
a emenda que dá certo, tá? Lembrando que é um bolo, né? É comestível, então nem sempre vai ser 100% perfeito, né? Porque é comestível, não é algo que a gente, né, compra aí pra fazer uma máquina, né? Então, gente, ó, essa borda que eu vou fazer aqui, eu preciso começar na parte de trás, tá? A emenda tem que ser na parte de trás. Então, eu vou fazer essa borda sem parar, pressão constante na manga de confeitar. Tentei tirar o máximo de ar possível, mas pode ser que fique algum, depois a gente tenta consertar. Então, vamos pegar na parte de trás, ó. Vamos só depositar, ó. Concentração total. Não tem jeito. Ó, cheguei aqui. Essa emenda aqui não tem jeito. Mas aí não tem problema, tá pra trás. Então não tem problema, ó. Tá vendo? Então, essa emenda aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. A pontinha da espátula aqui, ó, dá só uma arrumadinha aqui. Se você quiser que fique atrás, não dá pra ver. Então, por isso que eu falo que tudo que tiver emenda, você precisa começar na parte de trás. Aqui, gente, ó, porque deu uma bolinha de ar pequenininha, deu uma falhazinha aqui, ó. Aí o que a gente faz? Vem com a espátula com muita delicadeza e tampa essa falhazinha. É normal de acontecer aqui, ó. Aqui também deu uma, ó. Tá vendo? Então é normal, gente. Aí a gente tenta fazer o máximo aí, não deixar com bolhas, mas acontece, né? Não tem como a gente evitar. Então agora a gente tá quase concluindo. Agora eu vou só colocar aqui umas espumas, né? Umas espumas em cima do bolo aqui pra gente fincar o nosso topperzinho, tá bom? E agora eu vou pegar mais chantilly branco agora, um pouco mais mole pra ficar essa espuma mais bonita, tá? Eu vou pegar pra você, pra mostrar pra vocês aqui. Então é só deixar o bolo aqui de ladinho pra não ter risco. Então, gente, ó, posso deixar o topperzinho aqui de uma vez se quiser, porque... Outra dica importante, seu topper aqui, ó, tá vendo que não tô deixando em contato direto com o bolo, por quê? Por causa do vermelho. O vermelho pode pegar essa parte branca aqui, ó, e manchar. Então, se você quiser encostar, eu aconselho a fazer como eu ensino aqui com durex, né? Passar durex na parte de trás do topper, que aí se tiver em contato ele fica impermeável com durex, né? E aqui, gente, eu vou fazer um branquinho, um chantilly branquinho, pra colocar aqui como se fosse uma espuma. Porque como eu falei pra vocês, eu ia fazer o gelo, né? Mas não deu tempo, infelizmente. Tombou mais em cima, então não deu tempo de fazer. Esse chantilly aqui eu quero um pouquinho mais mole, não muito mole igual o vermelho, mas quero um pouco mais mole, porque eu vou fazer como se fosse realmente uma espuma ali, né? Em cima do bolo, do balde, né? Então, gente, ó, tô aqui vou utilizar outra manga de confeitar agora, por quê? Porque o branco, se eu utilizar mesmo se ele não for mais claro igual o cinza, é provável que possa sujar. Então, no caso, o branco, sempre utilize a manga de confeitar nova para evitar que você manche, né, o branco. E eu quero que fique branquinho em cima. Essa ideia da gelatina, gente, é muito top. Aí eu já fiz bolos aqui com gelatina, ela dura em cima do bolo, não derrete. É top de linha. Eu vou trazer receita para vocês, fica ligadinho aí. Vou trazer essa receita. Ó, o braço da gente cansa, a gente sua. Ó, mais um pouquinho de leite, acho que é o suficiente. Aí vai dizer assim, por exemplo, a questão da texturização aqui. Ah, mas o leite condensado texturiza mais rápido, você gasta menos leite condensado. Depende, gente. Eu já tive vezes quando eu comecei a fazer com leite condensado, que eu gastei metade de uma caixinha de leite condensado para texturizar um potinho desse. O chantilly estava muito duro, estava muito poroso, né? Eu não acho que seja assim tão interessante assim o leite condensado, o leite, e além do leite ser mais barato, né, gente? Porque, o que eu quero fazer, ó? Quero que fique mole a ponto, e vamos supor, tá liso aqui, ó. A ponto de eu fazer isso aqui, ó, e dar pontinhas, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem que é branco, né? Mas tipo assim, dá biquinhos, né? Quando eu for fazer, por isso que tem que estar mole, mas não tão mole. Então, vou colocar aqui numa mão de confeitar só para eu colocar aqui em cima. Porque se eu colocar com a própria espátula, acaba que vai atrapalhar minha bordinha. Então, vou colocar com a espátula porque eu tenho mais controle do chantilly do que com a mão de confeitar, né? Que com a espátula eu tenho menos controle. Então, eu tento agilizar aí a aula para não ficar muito comprida.
Não tem muito jeito, né? Esse bolo que deu trabalho. Então, ó, agora a gente vai terminar a parte de cima. Então, eu vou fazer simplesmente preencher aqui em cima, tá? Não precisa ser grosso. Preencher. Porque não precisa ser muito grosso, porque minha intenção aqui é só dar um acabamento, tá? Não precisa ser muito certinho também, não. Então, ó, o que nós vamos fazer agora? Cadê minha espátula? Nós vamos agora aqui na espátula. Lavei ela. E como a gente vai usar o branco, eu preciso lavar a espátula, não tem nenhum tipo de resquício de outra cor, tá? A gente vai dar batidinhas em cima. Ó. Pra dar um efeitozinho mesmo. Você pode fazer com a espátula. E é pra desconcertar mesmo, tá? Não é pra fazer bonitinho, certinho, não. É pra ir desarrumando mesmo. Ó, pode até escutar o barulhinho batendo aqui. Ó, tá vendo? Eu quero que desconcerte. Por que eu passei com a manga de confeitar? Porque essa bordinha aqui, junto com a... Como é que fala? Com a bordinha mesmo da suposta balde aqui, eu não quero que estrague. Então, se eu fosse fazer na espátula, o risco de encostar seria muito grande. Então, vai dando leves batidinhas. Só para dar um acabamento aqui em cima. Então, ó, já estou terminando. E agora a gente vai colocar topper. Os queridinhos topper. Que nós mesmos que fabricamos aqui na confeitaria. Né? Claro, em casa, né? No caso, aqui na confeitaria não tem tempo. É em casa mesmo. Então, gente, aqui eu fiz algumas, né, as garrafinhas, latinhas. Então, eu vou colocar aqui como se fosse aí um balde aí de gelo e tal. O gelo que eu mexi é muito top. Se tivesse tido tempo, eu tinha feito. Ia ficar muito legal. Então, vou colocar aqui a cerveja. Os maiores a gente vai colocando atrás, né? Claro. Assim. E que eu sempre digo, gente, não dá pra economizar no topper, tá? O topper tem que ficar bonito, tem que ficar show, o cliente tem que ficar satisfeito quando vê. Então, assim, cobre. É mais fácil você cobrar. Eu coloquei um copo aqui, mas só pra vocês verem, ó. Tá vendo? A ideia é legal? Então, assim, a gente fez como se fosse uma lata, né? E colocamos como se fosse ali. Se tivesse o gelinho aqui, ia ficar melhor ainda, ia ficar mais top ainda. Mas é isso aí, ó, a decoração. Eu espero que vocês tenham gostado. É um bolo que tem muita técnica, muita dica, né? Deixar ele aqui de ladinho pra vocês verem. Deixa eu lá de cá. Então é um bolo que tem muita técnica, né? Tanto a questão das cores, né? Da parte escura, né? Tanto a parte escura quanto da parte dos detalhes, com bico de confeitar, né? Então, assim, são dicas e técnicas que nos facilitam demais. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E primeiramente quero agradecer você que chegou até aqui, né? Se você chegou até aqui, deixa aí, me fala de onde você tá me vendo, né? Qual cidade, qual país que você tá me vendo. Fico muito feliz em saber que tem outros países também nos assistindo. Isso é muito legal, né? Glória a Deus por isso. E glórias a Deus por, né, a gente chegar até Ele que nos sustenta. Então, meus amigos, muito obrigada mais uma vez, né? Por ter participado, por ter, né? Tá colocando aí seus comentários, compartilhando, dando like, se inscrevendo. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até a próxima. Um grande abraço. Tchauzinho.